Bom dia, pessoal. Vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde, do Chico Xavier. Hábitos infelizes. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Despegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entristecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se do sistema a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Dar conhecimentos fora de lugar e condições pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem medo. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sobre a desculpa de ser melhor que os demais. Gastar mais do que dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem raciocinar. Desprezar adversários e endeusar amigos. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aceitar deveres e largar sem consideração nos ombros alheios. Bom, gente, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que vem ter conosco, todos os nossos mentores, cada um de nós, o mentor dessa seara, Chico Xavier, e os benfeitores espirituais, que abraçaram essa seara a causa do tratamento espiritual, também os cientistas espirituais. A nossa gratidão a todos, por mais um dia de bênçãos, por mais um dia de oportunidade, por mais um dia de esclarecimentos, de busca de conhecimento para nosso espírito. Gratidão, ó Paizinho do céu, pelas 24 horas que nós recebemos mais uma vez. Gratidão por essa seara bendita que nos acolhe, que nos conforta. Sempre que a gente adentra, a gente já sente as energias renovadoras que nos auxilia na nossa caminhada evolutiva. Rogamos, ó Paizinho do céu, que cuide de cada um de nós, aqui presenciais, virtuais, encarnados, desencarnados,
todos possam receber esses fluidos salutares e deste ambiente emana e dessas vibrações de amor que estão nos nossos corações receptivos para as benesses do alto. E rogamos a Ti, ó Pai, que cuida dos nomes que estão escritos nos cadernos de prece da fraternidade. Coloca a pitada do vosso amor nas nossas águas, para que dela possamos usufruir desses fluidos salutares. E cuida, Senhor, de todos aqueles que neste momento rogam por um amparo, estão passando aí pelas suas aflições, pelas suas tempestades, que cada um receba no seu coração, através dessas vibrações de amor, o recurso, a ferramenta para trabalhar as suas mazelas. Gratidão pelo acolhimento, Senhor, mais uma vez. E intua a nossa expositora da manhã de hoje, a Andréa Barreiras, para que ela nos traga ensinamentos e esclarecimentos benéficos para a nossa caminhada evolutiva. Gratidão mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Andréia, 1 hora para falar aqui na roda de conversa com a gente, e pode deixar que nós vamos te bombardear de perguntas. Isso, roda de conversa, tem perguntas? Tem sim. Olha aí, está direitinho. Bom dia a todos. Primeiro eu quero comentar por que eu trouxe esse tema, né, para a gente conversar hoje, tá? Quando o Emerson esteve aqui, ele presenteou a casa, né, com esse livro. E eu gosto muito de contar histórias. Aí quando eu vi, falei logo para a Cida, me empresta que eu quero levar para casa para dar uma olhada. E aí, quando a Cida falou da roda de conversa, eu logo pensei que poderia ser uma boa ideia falar de uma das histórias que ele traz aqui. E aí eu escolhi Frozen, que, né, é um filme atual, um desenho, né, animado atual, e porque eu achei que ele traz uma reflexão bacana. Então, quero começar lendo para vocês aqui o resuminho da história, porque eu não sei se todos já assistiram, para depois a gente, né, papear sobre o assunto. Então, Frozen, uma aventura congelante. No distante reino de Arendelle, viviam as princesas Elsa e Anna. Elsa, mais velha, tinha o poder de criar gelo e neve com as mãos. Certa noite, quando Elsa fazia seus truques, um raio de gelo atingiu a cabeça de Anna acidentalmente. Apesar de a magia ter sido desfeita, nunca mais as meninas brincaram juntas. Mesmo depois de perderem os pais, elas continuaram muito distantes uma da outra. Ao completar 18 anos, Elsa seria coroada rainha. Então, no dia da cerimônia, os portões do castelo se abriram e pessoas de diversos reinos e lugares foram convidadas. Naquele dia, Ana conheceu o charmoso príncipe Hans, das Ilhas do Sul. Foi amor à primeira vista. Durante a festa, Hans pediu Ana em casamento. Ela prontamente aceitou. A festa ainda não tinha terminado quando Ana contou à irmã que ia se casar. A rainha ficou tão brava que perdeu o controle sobre seus poderes, e todos passaram a conhecer seu segredo. Elsa fugiu e construiu um palácio de gelo espetacular no topo da montanha do norte. Finalmente estava livre, longe de tudo que a impedia de ser como ela era de verdade. Elsa, porém, não fazia ideia de que sua magia era tão forte que tinha congelado todo o reino de Arendelle. Ana, muito triste, foi atrás da irmã. Quando chegou ao castelo de gelo, as duas conversaram e concluíram que juntas poderiam resolver o problema e trazer o verão de volta. Elsa não sabia, porém, como desfazer a magia e não queria voltar ao palácio. Nervosa, acabou acertando um raio de gelo no coração da irmã. Christoph, um vendedor de gelo que ajudou a princesa a chegar à montanha do norte, levou Ana embora, juntamente com Olaf, o divertido boneco de neve.
Pouco depois, a mando de Hans, os guardas reais capturaram a rainha, que foi levada para Arendelle e ficou presa no calabouço. Ana ficou doente pela magia de Elsa. Só um ato de amor verdadeiro poderia salvá-la. Em Arendelle, Ana pediu um beijo a Hans, mas ele se revelou um aproveitador que só tinha interesse no trono. O rapaz apagou a lareira da sala onde estavam e abandonou Ana no frio para morrer. Elsa conseguiu fugir do calabouço e achava que Ana havia morrido por causa de sua magia. Em meio a uma forte tempestade, Hans foi atrás da rainha e estava pronto para matá-la, quando Ana, quase totalmente congelada, apareceu, colocando-se entre a espada e a irmã. No mesmo instante, Ana se transformou em uma estátua de gelo. Elsa ficou arrasada e ainda chorava abraçada à irmã quando percebeu que Ana estava voltando ao normal. Foi esse ato de amor verdadeiro que desfez a magia do gelo. Hans foi castigado e o povo recebeu a rainha de braços abertos. Voltou a fazer calor e Christoph ganhou o coração da princesa Ana. Os dois estavam apaixonados. Elsa e Ana reataram a amizade e Arendelle passou a ser um lugar feliz para se viver. E aí, eu sou professora, né? Não tem como ser diferente. Eu fiz uns cartazes aqui das coisas que eu acho que é legal a gente conversar. Então, a existência física e espiritual pode ser comparada às 4 estações, as estações do ano mesmo. Cada estação pode proporcionar uma reflexão útil. E é... Vocês estão ouvindo, gente? Direitinho? A Silvia está preocupada? Estão ouvindo? Estamos. De repente, às vezes, estão tentando aproximar. Vai conseguir. E aí, a primeira estação do ano que eu trouxe para a gente conversar é o inverno. Consiga com seu telefone, passe e fica lá. Dá de longe. Vira a câmera. Então, gente, ele vai trazendo de forma muito minuciosa cada um. Mas eu dei uma resumida aqui no que eu achei que era mais interessante a gente dialogar. Então, quando que a gente vive um inverno tenebroso em nossas vidas? Agora, trazendo para o nosso contexto. Quando nos sentimos sozinhos, sem caminho e sem direção. Quando enterramos os nossos talentos. Quando ignoramos o nosso semelhante. Não sabemos valorizar o que possuímos, dando valor somente ao que não temos. Nos fechamos em nosso mundo íntimo e esquecemos daqueles que convivem conosco. Então, essas questões que ele trouxe no livro, ele traz para a gente a reflexão de quando que a gente vive esse inverno, esse gelo, esse congelamento. E aí, nessa parte em específico, eu lembrei da parábola dos talentos. Porque eu acho que a gente enterra os nossos talentos, que a gente desconsidera os nossos talentos de diversas formas. Eu acho que a vaidade, o orgulho, faz com que a gente, às vezes, não expresse ou não desenvolva, não trabalhe com os nossos talentos, porque, na verdade, a gente poderia querer um talento diferente. A gente menospreza as qualidades e os valores que nós temos. André, nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, né? E aí traz, né? A gente dá valor somente ao que não tem. E esse somente ao que não tem não significa necessariamente que a gente dá valor ao que o outro tem, não.
mas aquilo que a gente não conseguiu adquirir, né? Aquilo que a gente não conseguiu desenvolver. E eu acredito que toda vez que a gente se fecha, como Elsa fez, né? Primeiro ela foi isolada pela própria família, para que ela não apresentasse perigo a ninguém. Mas depois isso se perpetuou, ela continuou com medo de se mostrar, com medo de se apresentar como ela era. E aí eu fico pensando, analisando a minha própria vida, que quantas vezes a gente, por medo de mostrar quem a gente é, seja por vaidade, por orgulho, por ignorância, né, por diversos fatores, a gente se sente isolado, a gente se sente sozinho. É como se a gente estivesse passando por uma existência sem existir, como a gente de fato é, porque não nos aceitamos como somos. E aí, quando Elsa fugiu, ao invés de aprender a trabalhar com aquilo que ela tinha, que poderia fazer mal, e de fato fez para a pessoa que ela muito amava, que era a irmã, ela preferiu fugir. E quantas vezes a gente não foge de situações que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue trabalhar em nós mesmos? E aí eu não estou falando nem da convivência com o outro, não. Dos defeitos do outro que nos incomoda, não. Estou falando dos nossos mesmos, né? Dos nossos próprios defeitos que a gente não consegue lidar com eles. E aí, ao invés de tentar trabalhar, tentar se conhecer, se aprender, na verdade, a gente se fecha. E aí sente esse inverno, né? Esse frio. Ainda tem um lado, né, André, que às vezes a gente ainda culpa o outro, né, pelo nosso inverno. É porque fica fácil, né? Fica mais fácil. Ninguém me aceita como eu sou, né? E é por isso que eu não me mostro. Ou é por isso que eu uso diversas máscaras sociais. E aí, gente, esse sem caminho e sem direção é um momento de muito cuidado, porque é uma porta muito aberta para a depressão. Quando a gente acha que não tem onde ir, acha que não tem nada que faça sentido, ou que possa nos tirar daquela situação de angústia. Então, a depressão, ela é uma situação que a gente poderia pensar num momento de introspecção, de olhar para dentro, mas não é. Porque você não se encontra amparada em lugar nenhum. Você não se vê aceita, mas é porque você não se aceita. E aí o mundo não te cabe. Ignoramos o nosso semelhante. Se nós somos seres sociais, como que a gente vai passar pela vida, né, por essa existência, sem levar em consideração o outro? Se é no convívio com o outro que nós nos lapidamos e que a gente se desenvolve, que a gente se conhece e que a gente evolui. Então, o semelhante é uma peça principal na nossa vida. Senão a gente estaria todo mundo, cada um isolado numa ilha. E aí ontem eu assisti um pedacinho daquele filme Náufrago, que é um filme antigo, e aí pensando que ele teve que construir aquele, um pouco, né? Ele teve que construir uma pessoa ali e ele se agarrou, ele se agarrou àquela bola como uma pessoa para que ele se sentisse vivo e com a necessidade de viver. Porque quando a gente tem um outro que depende da gente, que precisa da gente, a gente arruma uma força, não sei de onde, né, para conseguir se manter de pé, para auxiliar. Então, a gente já falou disso aqui, de não saber valorizar o que possuímos, e nos fechamos em nosso mundo íntimo, esquecendo daqueles que convivem conosco. E aí, gente, eu acho que é mais do que egoísmo, sabe? A gente pensa assim, eu tô muito egoísta. Não. Eu acho que é um processo quase de não aceitação de si próprio, e aí você acha que o outro também não vai te aceitar, e aí você se isola. E aí, para fechar o inverno, vem para a gente, né, através do livro,
que a gente precisa aquecer o coração. Quando Elsa, né, descobriu que, ao abraçar a irmã ali, ela foi derretendo, né? Então, ela foram os corações, né, o amor que as uniam, que foi fazendo com que aquela magia, né, fosse desfeita. Assumir as nossas responsabilidades. E aí vem, né, o que me cabe nessa história. Na história da minha vida e na história da vida com os quais eu convivo. Que responsabilidade que eu tenho. E aí eu lembro quando eu fiz curso de psicologia que uma professora falou que o processo terapêutico não começava enquanto a pessoa não se via nele, né? Enquanto ela colocava no outro a culpa dos problemas, mas não é o outro que está ali fazendo o processo, né, terapêutico. Então, assim, o que me cabe? O que eu posso mudar? E aquilo que eu não posso mudar, como que eu posso conviver com aquilo? A melhor forma de conviver. E a gente não pode mudar o outro, mas a gente muda a nossa percepção, a nossa forma de agir em relação ao outro. Para enfrentarmos as dificuldades e conquistarmos nossa evolução. E aí essas dificuldades são as dificuldades que nós temos conosco mesmo e a dificuldade que a gente tem em relação ao outro. Não, já tirei, depois fica do outro lado. Eu preciso desse aí. Deixa eu ir. A gente é roda de conversa, né? Mas eu tô falando. Você falou, por exemplo, eu acho que dessas lutas todas, eu acho que a luta com a gente mesmo é a maior. É a maior. É a mais difícil de vencer, né? Com o outro é mais fácil. Eu baixei Eu entendi. Aí a próxima estação que eu trouxe foi o outono. É o outono. O outono em nossas vidas é a época da colheita. Quer queiramos ou não, os frutos de nossa semeadura precisam ser colhidos da árvore da vida, senão nesta, na próxima reencarnação. Trabalhemos com afinco para plantarmos boas sementes. Mas caso a colheita estiver sendo amarga, agradeçamos e aceitemos, seguindo adiante para que no futuro seja melhor. E aí, essa parte do outono, eu lembrei muito da lei de ação e reação. Né? Tudo que nós plantamos, independente da nossa vontade ou não, nós colheremos. Então, independente de como a gente espera que seja a colheita, depende de como a gente vai plantar. E aí, lá no filme, né, o dom da Elsa, que era um dom perigoso, se ela não soubesse como agir, foi tipo uma coisa ruim. E daí veio o isolamento. Então, se nossos dons são dons difíceis de lidar, porque quando a gente pensa em talentos, em dons, dá a impressão que é só coisa leve, né? Coisa tranquila de trabalhar. Mas às vezes não. Às vezes a gente ajuda as pessoas de uma forma que a gente nem imagina que poderia fazer. E a Elsa descobriu que domando, né, que aprendendo a lidar com aquilo que ela tinha de tão único, de tão pessoal, mas de tão complicado, que ela poderia conviver tranquilamente em sociedade. Tanto que assim aconteceu. Então, gente, o outono é a época da colheita. E aí depois eu quero que a gente faça uma reflexão assim. Em que estação, né, que foi o chamado que a gente colocou lá no aviso, em que estação nós estamos? Então, será que a gente está no inverno, que a gente acabou de falar? Será que nós já estamos no outono, colhendo os frutos do que nós plantamos? Será que a gente
vai deixar para colher depois, numa outra vida? Será que nós vamos passar por essa vida só plantando, sem analisar o que a gente está plantando e sem receber os frutos positivos ou não dessa semeadura? Então, o foco principal, o alerta principal que eu acho que traz para a gente essa mensagem é a escolha das sementes que nós vamos plantar. E essa escolha ela é feita todos os dias. A cada momento da nossa vida, a gente está plantando, a gente está por aí semeando alguma coisa. Então, vamos tentar escolher boas sementes para que a colheita seja boa. E que ao colhermos, que os frutos não sejam só direcionados a nós. E aí a gente pode ver, quem aí é pai e mãe, o quanto que a felicidade de um filho nos faz bem. Né? E quem são esses filhos? Espíritos que nos vieram, por nossa escolha e deles também, para que a gente cumprisse aqui um propósito. Então, eu acho que a primeira semente assim, que me ocorre, né, e que eu quero que dê bons frutos é a minha filha. E a forma como eu trabalho com ela, a forma como eu semeio, é a forma que eu vou colher. Então, cada sucesso que a minha filha tem, e ela felizmente tem muitos, e o maior sucesso, a maior vitória dela é ser uma pessoa melhor que eu fico feliz demais. Então, eu acho que essa semeadura vai além, os resultados dessa semeadura vão além do que a gente percebe dentro da gente. Está um pouco semeado, a colheita está um pouco em cada um que a gente cruza os caminhos. Cada vez que eu trabalho, o meu trabalho gera um benefício para alguém, eu estou colhendo ali, né, a minha colheita no outro. Quando eu vejo o sucesso do outro, a felicidade do outro. Cada pessoa que eu cumprimento e me responde, ou que eu acho que o meu cumprimento fez a diferença para ela, eu também estou colhendo ali naquele momento. E aí, nem sempre a colheita é positiva. Claro que não, porque nem sempre a semeadura foi de boas sementes. Nós estamos a caminho, né? Nós não chegamos ainda. E quando a gente está a caminho, nós estamos aprendendo. Nós estamos construindo o nosso caminhar. É dia a dia. Então, quando essa colheita, quando esses frutos, né, estiverem, o resultado da colheita estiver sendo amargo, também é um momento de agradecer. Porque tivemos a oportunidade de semear. Tivemos a oportunidade de escolher o que nós semeamos. Então, eu costumo dizer que às vezes a gente aprende muito mais com a dor do que com o amor. Então, talvez é nesse amargo ali, ó, é que a gente vai tirar a maior lição. Então, agradeçamos e aceitemos aquilo que nos está sendo apresentado. E mudar, né, o nosso comportamento a partir daquilo, para que no futuro seja melhor. Algum comentário, sim? Não, você não está trazendo, assim, acho que a gente não está fazendo tanto comentário, porque você está trazendo, né, assim, palavra por palavra, frase por frase, bem explicativo. Mas sobre aprender mais sobre o amor, eu aprendo mais na dor. Pois é. Eu, pelo menos, só nas cabeçadas. O que é triste, né? É triste, mas é uma aprendizagem também que é impossível. Agora, a gente vai falar da primavera. Eu fiz ela bem colorida, né? A primavera é o prenúncio de alegria, do desabrochar de um novo tempo. O despertar de valores da alma. Época das conquistas, do trabalho e do esforço contínuo para se melhorar. É imprescindível esforçarmos para o despertarmos, fazendo desabrochar as flores das virtudes dentro do nosso ser.
fortalecendo-nos sem nos esmorecer. Procuremos nessa jornada perfumar não só a nossa existência, mas principalmente dos que nos rodeiam. Então, se a gente já viveu um momento de um momento voltado lá para a parábola dos talentos. Em seguida, nós trabalhamos a questão do outono, da colheita. Aí vem a primavera, né, que é uma estação belíssima. As flores, o aroma, a beleza, né? Então, é a alegria do desabrochar de um novo tempo. A gente vê o resultado das nossas conquistas. Vê o resultado do nosso plantio, as nossas conquistas. E aí, se a gente viveu momentos, colheitas difíceis e boas, mas se aprendemos com elas, a primavera chega radiante. Porque aí nós vamos olhar para a vida de uma forma diferente, com mais maturidade, né? Um passo adiante aí na evolução. A vida vai ficar florida? Ah, se Deus quiser. Porque a gente trabalhou muito e se esforçou. Né? A gente passou pelo inverno tenebroso. A gente aprendeu que devemos plantar, devemos semear coisas boas. E se a gente conseguiu colocar em prática, com certeza as flores, né, virão maravilhosas. Só que o trabalho, o esforço, ele não terminou. É uma luta contínua. Porque nós temos, né, as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Embora a gente esteja lá no alto, lá na primavera, a gente pode cair. E é natural que isso aconteça. Porque somos humanos, porque estamos caminhando, porque estamos aprendendo. Então, é um chamamento para o despertar. É acordar para aquilo que de fato vai fazer sentido, que de fato vai contribuir para que a gente evolua. Evolua enquanto pessoa, enquanto individualidade, evolua enquanto ser humano inserido numa humanidade que depende de nós. Evolua enquanto irmãos, pais, mães, amigos, funcionários, colegas, né? É uma evolução geral. E aí, gente, fazendo desabrochar as flores das virtudes dentro do nosso ser. Aí é o momento da gente sentir de fato a presença de Deus dentro de cada um de nós. Porque se somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos coisas boas demais aqui dentro. Né? Nós temos um tesouro preciosíssimo. E a gente, às vezes, não consegue enxergar. Né? A gente volta lá na primeira parte, quando fala de dar valor ao que os outros têm, né? Ou dar valor ao que nós não temos e esquecer o que a gente tem. Então, nós somos, sim, pessoas do bem. Nós somos pessoas que estamos aqui para aprender. Mas como a gente está num plano de prova e expiação, a gente tem muita coisa para melhorar. Mas nós já caminhamos muito. E é isso que me mantém de pé. É saber que, embora muitas coisas não estão boas, eu estou a caminho. E sempre para frente. Porque Deus de bondade, né, Pai de bondade e justiça, não vai me deixar para trás. Eu posso ser ovelha negra, mas eu não sou ovelha perdida. E que a gente se fortaleça no amor de Deus, sem nos esmorecer. Então, gente, se essa vida é a que nós temos agora, que a gente faça dessa jornada a melhor que nós pudermos fazer. Perfumando não só a minha existência. Né? Então, que não só eu sinta esse perfume, essa beleza, esse aroma, mas
que todas as pessoas que estiverem ao meu lado possam sentir isso. A música, né, André? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E aí, se você oferece rosa, o perfume ficou aqui, mas ele foi para o outro também, né? Então, toda vez que a gente pratica uma boa ação, o primeiro a ser beneficiado com ela é a gente, né? O bem-estar que a gente sente. Então, é esse convite aí. E aí, a primavera, eu pensei muito na reforma íntima. Porque é esse olhar para você, esse aceitar você do jeito que é e reconhecer que as suas flores são belas, que elas podem te trazer uma aparência, né, um perfume, uma beleza, tanto para você quanto para o próximo. E agora nós vamos para a última estação, o verão. O verão pode ser entendido como recomeço, transformação para uma nova vida. É a oportunidade de realizar algo em favor de alguém e nos incita ao trabalho em favor de nós mesmos. O verão chega em nossas vidas quando conseguimos nos transformar, auxiliamos alguém, alcançamos nossos objetivos e metas e estamos com a consciência tranquila do dever cumprido. Então, o verão, gente, tirando o calor, né? Nem me fale. Então, Mas eu preciso mais, não? Já li. Então, o verão, gente, é esse... Deixa eu só me correr. O verão é essa oportunidade de, depois de passar por todas as estações, né, recomeçar para fazer uma nova história. Ou fazer diferente a mesma história. E aí, eu achei muito legal que a primeira coisa que o Ellerson trouxe aqui, quando ele fala do verão, é fazer algo pelo outro. Então, depois que eu me analisei, depois que eu me propus uma mudança, né? Uma semeadura diferente, então, nada mais há de se esperar de que eu seja uma pessoa melhor. E aí é o próximo, né, que vai ser beneficiado em primeira instância. Apesar de sair de mim as coisas benéficas, mas são as pessoas que estão à minha volta que também vão sentir o calor do verão. Então, a gente precisa, o verão acontece quando a gente consegue nos transformar, auxiliamos alguém, alcançamos objetivos e metas e estamos com a consciência tranquila do dever cumprido. Essa consciência tranquila do dever cumprido, né? É uma coisa assim, eu acho assim, se a gente pensar no objetivo geral da nossa existência, fica difícil. Mas qual a proposta que a gente tem para cada dia? Se naquele dia eu conseguir, né, alcançar, se não todo que eu me propus, mas parte daquilo que eu me propus, eu já estou, naquele momento, né, com a consciência tranquila. E aí, para o destino, né? Todo dia refletir aquilo que fez bem, o que deixou de fazer, para melhorar. E aí eu pensei no verão como esse processo de evolução, né, do dia a dia, de um dia após o outro, mas sempre. E aí, gente, ele trouxe para nós, a última coisa que ele trouxe para nós foi o mundo regenerado. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Isso.
Pode dizer? Pode. Nosso planeta está vivendo um inverno porque muitos estão congelados pela indiferença, pela revolta, pelo desânimo. Então, muitos de nós ainda estamos lá no inverno. Muitas pessoas aqui no nosso planeta ainda estão vivendo o inverno. Porque ainda há indiferença. Ainda há o egoísmo no sentido de que se eu estou bem, eu não preciso preocupar com quem não está. Revolta, não aceitar as situações que nos vêm, né? No mínimo, com serenidade. Porque aceitar as dificuldades é muito difícil. Né? Não acho que exista uma pessoa que de fato deseja assim, não, eu só quero viver uma vida de tribulações. Eu quero passar pelas tribulações, mas eu não quero viver constantemente nelas. E o desânimo, porque muitas vezes, quando a gente não consegue vencer, né, ou quando a gente acha que não tem força para superar certas situações, primeira coisa que nos acontece é o desânimo. Primeiro momento de isolação é através do desânimo. É a falta da vontade ou a falta de acreditar que somos possíveis. E aí, passando lá, né, do inverno, é chegado o momento, a hora de colher os frutos da nossa semeadura e assumir nossas responsabilidades. Então, nós precisamos acordar desse inverno. Nós precisamos sair dessa condição de indiferença, de revolta, de desânimo e começar a pensar que tudo fui eu que criei. Que tudo advém das minhas escolhas. Então, é hora de assumir as minhas responsabilidades e falar, peraí, tá, as pessoas não contribuíram, não me ajudaram, mas e eu? O que eu fiz por mim? A gente, como a Cida trouxe, a gente tem a mania de achar que tudo é culpa do outro. Mas a parte que me cabe nesse processo? O mundo de regeneração não é um lugar de delícias e de prazeres. Nessa hora eu falei assim, mas não é possível? Achando que era o paraíso. Nem sei se eu vou conseguir, né, mudar, mas não é não? Não. É um mundo consciente, no qual os espíritos estão voltados e comprometidos com uma proposta do bem viver. André, só assim, nessa observação que você fez, mas não. Mas se fosse, era muito mais difícil da gente chegar. Não chegava nunca, né? Mas aí, gente, eu gostei dessa interpretação, porque é o seguinte, nós não vamos para esse tão sonhado paraíso nesse momento, mas nós já vamos estar conscientes de todo o nosso processo. Segundo o astrólogo de Volta, fala que a gente vai estar como se tivesse feito uma cirurgia, em estado de convalescência, aquela, né, uma situação de segurando a cirurgia, mas compreendendo que a gente vai melhorar. O mal foi tirado, mas ainda está doído. Vocês tinham que ter visto, gente, a Demi foi falar aqui que é um estágio de convalescência após uma cirurgia, e depois tem a mão, assim, a cirurgia depois aqui, ó. Ficou agachadinha ali. No estômago. Sabe que está curado, mas precisa de ser cuidado, né? Pois é, mas a cirurgia já foi feita, né? O despertar da consciência, a consciência já existe, ela está clara. Então, a gente vai passar por situações ainda difíceis, mas consciente, né? E aí a responsabilidade aumenta, mas as chances da gente também melhorar, e se moldar, e sarar depressa é maior. Não deixar nenhum ponto estourar. Sem nenhum ponto estourar. E aí, gente, então é um momento, né? Os espíritos estarão voltados
e comprometidos com a proposta do bem viver, de cooperação e mansidão. Então, aí a gente vai estar mais propenso ao auxílio ao próximo, né? Nós vamos estar mais interligados, eu acredito. E mais mansos. Essa mansidão aí, eu estou precisando muito dela, né? E essa mansidão, eu acho que tem muito a ver com aceitação. Né? Quando a gente aceita as coisas, eu tenho falado isso muito com algumas pessoas, quando a gente aceita mais o que nos vem, parece que é mais fácil de tocar em frente. Quando a gente resiste, isso fica mais leve. Quando a gente resiste, é mais difícil. É igual a parte da parte do processo chinês, né? Você fica lá querendo começar, e você fica dói difícil demais, não vou dar conta disso. Na hora que você começa, você pensa assim, na minha casa, eu preciso limpar, eu preciso dizer lá. Aí você começa lá, você pensa que não, tá bom. É verdade. A Cris trouxe uma coisa. Pois é, a Cris trouxe para nós que é igual uma faxina, né? Que a gente não gosta de dar faxina. Eu nem sei se a faxineira também gosta. Às vezes. Necessidade. E às vezes gosta, né? E tomara que goste. Né? Tomara que cada um de nós gostemos do que a gente tem para fazer. E aí ela disse o seguinte, que a gente olha para a casa bagunçada e fica assim, ai meu Deus, que tanto de coisa e tal. Mas quando a gente começa, a gente dá conta. E o papai fala muito isso. Basta começar. No quintal mesmo, né? Você olha assim, tá arrumadinho, eu também. E aí a gente sente uma alegria, né? A gente costuma fazer um orgulho, né? Mas eu acho que é uma consciência do dever cumprido, quando a gente consegue passar por uma situação. Jesus trouxe para nós, Andréia, a boa nova, né? Que os mansos herdarão a terra, a terceira bem-aventurança. Ele trouxe para a gente as dicas, né? Os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os mansos, aliás, né? Tem que ter bem-aventurados na frente. Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Essa terra é regenerada. É a terceira bem-aventurança. A sétima é bem-aventurados pacificadores. Quem se tornou manso vai pacificar. É verdade. Só quem tornou manso é que pode pacificar. Por isso que é degrau, né? É degrau. E aí, trabalhando constantemente para a implantação de um mundo feliz. Então, se a gente coopera, se a gente trabalha para o bem viver e está manso de coração, nós vamos ter um mundo feliz. E encerrando essa reflexão que ele trouxe, aí ele diz assim, por isso, não nos permitamos ficar congelados. Deixemos o sol do amor brilhar, a fim de que floresçam as sementes do bem, frutificando e alimentando corações para a construção de um mundo de regeneração. Então vamos lá. Não nos permitamos ficar congelados. Deixemos o sol do amor brilhar. Amor por nós mesmos, nos aceitando, e amor pelo próximo. A fim de que floresçam as sementes do bem. Frutificando. Então tem a flor, o fruto que a gente colheu, frutificando e alimentando corações para a construção de um mundo de regeneração. Então, não é colher só para mim, é dividir. É que eu consiga, muito além de estar bem comigo, ajudar ou contribuir para que as pessoas também fiquem bem. E eu peço muito a Deus assim, que eu seja a presença dele onde quer que eu vá. Então, que eu consiga alimentar as pessoas com o amor dele. Por fim, aprendamos que a vida é feita de escolhas, construções, trabalho e esforço. A vida é feita de escolhas, construções, trabalho e esforço. E aí eu coloquei, tá com uma letra grandona aqui, porque eu achei isso lindo. O fim é o princípio de um novo começo, porque a história de nossas vidas não tem fim. Achei lindo esse finalzinho. E aí, gente, nunca tem fim. Então, se um ciclo termina, outro começa. Né?
E se a gente consegue caminhar, se a gente consegue fazer esse percurso, cada dia, trabalhando, nos esforçando para sermos melhores, eu consigo visualizar que eu vou encerrar esse ciclo, né, essa existência minha de um jeito, mas que eu vou vir numa próxima melhor do que eu fui antes. Eu acho que esse é o propósito. Eu acho assim, importante também, de vez em quando, a gente olhar para trás um pouquinho e ver se, nossa, eu consegui, se eu venci. É igual que você está dando uma faxina. Nossa, eu limpei isso tudo. Não é olhar aquilo que eu vou ter que limpar, né? Não é olhar aquilo que eu vou ter que conseguir ainda, as coisas que eu vou conquistar ainda. Porque, às vezes, dá medo na gente, tendo uma insegurança de não conseguir. E tem todo sentido, às vezes, um trabalho, um dever de escola, Alex, você fazendo uma coisa um dia, Alex falou comigo, nossa, eu tenho isso tudo que fazer para Alex, olha o que você já fez para te dar força, porque, né? Então, você acha que a gente, de vez em quando, a gente tem que pensar assim também, ter uma visão, né, diferente. Para que tenha mais força de prosseguir, né? Ver o que já conseguiu, o que deu conta. vitória que já teve. Eu acho que sem essa visão que a Estela trouxe aqui, fica muito difícil caminhar. Se a gente só voltar os olhos para aquilo que a gente precisa melhorar e achando que nós não caminhamos nada, aí a falta de estímulo vai vir, aí o desânimo vai vir e aí a gente vai desistir. E aí é complicado. E aí eu lembrei, quando o Itamar, a gente conversava muito com o Itamar, quando ele vinha aqui, que um dia ele disse assim, que às vezes a gente olha para uma pessoa e julga a pessoa pela situação que ela está, né? Ah, fulano é grosso, maltrata as pessoas, humilha. Aí, se a gente tivesse o poder, e eu não quero que tenhamos, mas se a gente tivesse o poder de ver uma outra vida dele, na outra ele estava matando todo mundo. Hoje ele só está maltratando todo mundo. Então, é ruim? É, mas é melhor do que ele já fez. E acho que é assim que nós temos que pensar. Né? Que a gente pode, deve e precisa ser melhor do que nós fomos ontem, com a certeza de que podemos ser melhores do que somos hoje, amanhã. Alguém quer fazer algum comentário que está em casa? Ou daqui mesmo? Eu acho que a gente pode fazer uma mistura de todas as estações, dependendo do momento. Tem como se definir, eu estou agora vivendo só o verão, só a primavera. A gente pode estar vivendo um pouquinho de cada uma das estações. Em cada reencarnação, né? E até nessa própria vida. São os altos e baixos, né? Vida mesmo. Um mês, você vive as 4 estações. Você passa por um pouquinho de cada uma delas. E está tudo bem. E, lembrando também, a cada momento desse processo, da nossa vida, dessa jornada, está relacionado à família, a nós mesmos, trabalho e em torno da vida social. Uma padaria, um ponto de ônibus. Esse é o processo coletivo de cada um. Nós estávamos conversando aqui, eu e o Denis, anteriormente, nós estávamos falando processo de regeneração do início, da bactéria ao produto mineral e assim adiante. Eu acho que tenho certeza, nós fazemos parte desse processo de evolução da consciência. Nós temos que estar parte através da consciência que agloba tudo. Por isso que nós vivemos no planeta, né? Senão cada um viveria só no planeta. E esse resgate, foi até falado no domingo passado, né? E nós identificamos dentro desse trabalho que a André elaborou para nós hoje. Né? A Alex comentou aqui que o tema, né? O tema é maravilhoso, o tema, e eu realmente também amei. Trouxe leveza para a nossa vida, porque eu também penso como ela.
a gente tem esperança, porque igual a Estela trouxe também, por mais que a gente passe pelos invernos, a gente vai esperar chegar a primavera, o verão, e nós sabemos que vai chegar, mesmo passando pelos invernos, pelas turbulências, pelas perrengas, nós vamos chegar. Isso é muito importante. Nessa leveza que a Alexia falou. E tem mais um comentário aqui para você, para nós. Vamos ver aqui. A Marli, ela fala: gratidão pelas reflexões. Como sempre, é um grande auxílio para a minha caminhada. Então, assim, realmente é uma bênção a gente poder pensar que após um ciclo vai chegar outro. Outra coisa que eu fiquei refletindo foi sobre também as encarnações. As primeiras encarnações, enquanto você não evolui, a gente passa pelos invernos. Quanto mais ignorante, mais sofrimento. E quando a gente vai buscando cada encarnação, vamos colocar assim, nós vamos passando por uma estação dessa aí, vamos dizer, com menos sofrimento. Tipo assim, vai saindo do inverno lá, dos primitivos, depois a gente chega numa construção de cada estação. Vai plantando uma sementinha. Para chegar lá na primavera, né? Que é uma encarnação melhor que a gente vai ter, tipo, de colheita, né? De coisa melhor. Até chegar lá no último que você trouxe para o verão, né? No plano de regeneração, com essa construção toda pronta. Mas ainda Doído, igual a André trouxe. Regeneração não o plano de regeneração não é um plano ainda feliz. Isso é lá no plano, né, de espíritos puros, nos planos superiores. O plano de regeneração é como se fosse um intermediário. que a gente tem consciência, né? É uma transição de um planeta mais, né, difícil para um melhor. Então, o regeneração é isso. É um planeta... Quem está lá no regeneração já tem mais consciência, está mais conscientizado e é mais fácil dele melhorar, né? Isso. Então, André, faz a prece final para nós, para a gente encerrar e ir para o passo, né? Certinho o horário. Menina disciplinada. Então, né, imbuídos dessa certeza de que Deus nos proporciona infinitas oportunidades de melhoramento através das reencarnações, mas através de cada dia que a gente acorda de manhã, que a gente abre os olhos de manhã. Eu quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, por nos oportunizar estarmos aqui. Quero agradecer por cada estação do ano que Ele nos proporciona, para que a gente, através delas, vamos adquirindo, né, a nossa bagagem moral para a evolução. Quero agradecer pela presença de cada um de nós aqui na Fraternidade, nesse momento, compartilhando dessa energia positiva. Agradecer pelas pessoas que estão também nessa mesma energia, de forma virtual. Agradecer o amparo de Deus em todos os momentos. E que tenhamos a certeza que Ele nos carrega no colo, principalmente nos momentos mais difíceis. Agradecer pelas nossas famílias, os nossos amigos, o nosso trabalho, por todos que cruzam o nosso caminho. E entendermos que tudo faz parte de um processo maior que nos oportuniza aprendizado. Esteja conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja.